Amém, queridos. Quem esteve aqui no domingo passado vai lembrar que eu estava falando sobre insegurança, que é um sentimento que mina, destrói a nossa autoconfiança, que é justamente a percepção que eu tenho de mim mesmo. Como é que eu me percebo? Qual a impressão que eu tenho sobre mim? Se eu tenho um sentimento, uma convicção de confiança sobre mim, a possibilidade de eu dar certo é muito maior. Se eu carrego dentro de mim uma impressão de completa falta de confiança em mim mesmo, se eu sinto dúvida sobre quem eu sou, qual é a minha capacidade, qual é o meu talento, quais são os meus pontos fortes, qual é a minha competência para realizar as coisas. Se eu tenho dúvidas sobre essas coisas, eu não vou ter segurança diante dos desafios da vida, como nós vimos na vida de Moisés, lá no capítulo 3 do livro de Êxodo. Moisés, no capítulo 3, no capítulo 4, Moisés faz 3 perguntas para Deus quando ele recebe o desafio. Moisés revela a sua insegurança, como nós muitas vezes revelamos. Moisés pergunta para Deus: mas quem sou eu para livrar Israel? Quer dizer, quem sou eu para dar conta de uma tarefa como essa? Quem sou eu para vencer na vida? Quem sou eu para dar certo na vida? Quem sou eu para ser uma bênção para minha casa, um bom marido, um bom pai? Outra dúvida que nós vimos em Moisés é: mas eu não tenho talento suficiente para tirar Israel, eu não tenho competência, eu não tenho capacidade, me faltam qualidades, me faltam virtudes, eu não sou eloquente, falou Moisés, não falo bem, não tem como eu ir lá e falar para as pessoas quem é Deus, anunciar a Deus, eu não... Quer dizer, essa é outra dúvida que surge no nosso coração. Eu não tenho capacidade, eu não sou suficientemente bom para dar conta dessa tarefa. Muitas vezes essa dúvida surge no coração do homem, né? No nosso coração. E a outra é quando nós começamos a nos comparar. Moisés fala para Deus: não, Deus, eu não, manda outro. Os outros conseguem, eu não consigo. Essa mania que nós temos de comparar quem nós somos, comparar o que nós temos, comparar nossos talentos, comparar nossa voz, comparar com os outros, querer imitar os outros porque eu não me sinto suficientemente bom. Essas são as fontes de insegurança que nós vimos, e nós dissemos no domingo passado que a resposta para a nossa insegurança é a gente definir a nossa identidade, saber quem nós somos na realidade, e não nessas impressões enfermas que muitas vezes estão dentro de nós. Por que será que nós temos essas impressões, esses pensamentos errados sobre nós mesmos? Por que nós temos dúvidas sobre nós? Você já parou para pensar nisso? Primeiro, o que gera essa distorção de imagem que nós temos de nós mesmos são as nossas experiências negativas, nossos traumas, nossos fracassos. A ideia é que se eu passei por um fracasso, aquilo vai se repetir continuamente na minha vida. Isso vai gerando uma desconfiança sobre a minha capacidade de êxito. Os golpes que a gente vai levando vão criando uma impressão, muitas vezes dentro de nós, de falta de capacidade de dar certo. Outra coisa, além das nossas experiências negativas que geram essa sensação, essa autopercepção errada que nós temos sobre nós, essa dificuldade de a gente se olhar no espelho e ver a realidade. Vemos a imagem que temos de nós é distorcida. Tem muito a ver com a opinião das pessoas que são significativas para nós e que nos atingiram. Os estudos mostram que quanto mais importante uma pessoa na sua vida, mais importante a opinião dela sobre você para formar a sua própria autoimagem. Quer dizer, a sua autoimagem é profundamente influenciada pelas pessoas significativas na sua vida. Então, por isso que são poderosas as palavras, não por uma mágica, né? As palavras têm poder magicamente, não. As palavras são poderosas porque elas vêm de uma fonte poderosa para nós. Se nossos pais nos emitem opiniões negativas sobre nós, nossos irmãos, nossos amigos, nossos colegas, nossos pares, aquilo nos atinge e levam a gente a formar uma identidade muitas vezes distorcida.
Ninguém sabe da sua identidade verdadeiramente. Ninguém sabe profundamente como você é aí dentro. Mas nós muitas vezes permitimos que as pessoas que não nos veem por dentro formem a nossa própria identidade e deixamos que as opiniões alheias formem aquilo que nós somos e que nós pensamos sobre nós. Então, nossos traumas, as opiniões dos outros, isso forma uma terceira fonte. Essas coisas, nossos traumas, as opiniões alheias, acabam formando uma terceira fonte, que são as vozes internas que falam dentro de nós. Nós começamos a falar conosco sobre nós: você é isso, você é assim. Nós começamos a permitir sentimentos de insegurança quando os desafios aparecem. Começamos a ter pavor de desafios, pavor de problemas, pavor de resolver coisas, pavor de solucionar. Nenhuma dessas fontes, nenhuma delas é 100% verdadeira. Elas são tão distorcidas quanto a nossa própria autoimpressão. Eu creio que a identidade do que nós somos, nós temos que procurar em Deus. Quero ouvir um amém? Amém. O que Deus fala sobre você? É isso que você tem que acreditar. E não é fácil fazer isso, porque nós confiamos nas nossas emoções, confiamos nos nossos sentimentos, mas aquilo que nós sentimos, muitas vezes, não é verdade. O que eu sinto sobre mim, nem sempre é verdade. E muitas vezes não é verdade. Quando eu sinto que eu não posso, que eu não vou conseguir, quantas vezes você sentiu que não vai conseguir e você deu conta? Só que você esqueceu que você tinha pensado que você não ia conseguir. Então a nossa verdadeira identidade não pode estar nessas coisas. A Bíblia fala muitas coisas. Vai fazer um estudo sobre o que a palavra de Deus fala sobre nós, é impressionante. Você vai em Jeremias, Deus fala: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Quer dizer, o pensamento que Deus tem a meu respeito, isso é verdade. Essa é uma opinião alheia que eu tenho que levar em conta. Essa opinião eu devo deixar formar a minha identidade. Jeremias 29:11, Deus fala isso, né? Eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Pensamentos de bem. Amém? Em Deuteronômio fala que você é um tesouro precioso. Em Efésios fala que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Então, vários textos na Bíblia. Só que eu não acredito. Eu estou tão influenciado por essas coisas que formaram esses sentimentos que eu tenho sobre mim, que eu não consigo ouvir a voz de Deus. Por isso é importante você ouvir hoje, ainda que você não sinta, o que Deus fala sobre você. E repetir isso para você, declarar isso para você. Não permita mais que os outros definam você. Quero ouvir um amém? Não permita mais que ninguém defina você, porque ninguém conhece você, ninguém sente as suas dores como você mesmo. Ninguém sabe por que você está passando pelo que você está passando. Ninguém sabe. É muito fácil julgar você, querido. Eu não estou sentindo a tua dor. É muito fácil desprezar o que você está passando. É muito fácil achar você preguiçoso. É muito fácil você achar descuidado. É muito fácil achar você indolente. Eu não estou passando a sua dor, mas você sabe que você está passando pelo que você está passando por causa de muitas coisas que você viveu. Não deixe mais que ninguém... Não deixe que aquele que não sabe quem você é, não ama você, não sente as tuas dores, não tem empatia com você, defina quem você é. Quero ouvir um amém. Não deixe mais que o teu passado defina você, tuas experiências. Ah, mas eu não dei certo. Ah, mas eu não consigo. Isso aí eu não consigo fazer. Quem falou? O teu passado falou. Não deixe que o diabo defina você, porque ele usa esse caldo todo para ficar martelando no teu ouvido que você não vale nada, que você é inútil, que você não pode, que você não consegue. Eu queria ler um texto, primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu queria que você percebesse aqui 5 coisas que Deus fala sobre nós, que eu acho que são fundamentais para nós entendermos quem nós somos, qual é o nosso papel na vida, qual é a nossa identidade. Pedro fala aqui, no capítulo 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita. Diga, geração eleita. Bate no peito e fala assim, eleito, né? A primeira coisa,
sacerdócio real. Diga sacerdócio real, você vai entender isso. Amém? A nação santa, o povo adquirido. Diga nação santa e povo adquirido. Essa é a terceira coisa, né? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Risca aí. Não éreis, mas agora sou. Eu não era povo de Deus, mas agora sou povo de Deus. Diga amém. Amém. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Sublinha geração eleita, sacerdócio real e nação santa, povo adquirido. Risca, vós que não eres povo, mas agora sois povo, e não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Eu quero falar sobre essas 5 coisas. A primeira que eu creio que esse texto revela, quando não diz que nós somos geração eleita, quando a Bíblia fala que você é eleito por Deus, Deus foi e pescou você, Deus escolheu você, adotou você, transformou você em filho, como diz lá em 1 João, significa que você é completamente aceito. Essa é a primeira verdade. Você é completamente aceito. Quero ouvir um amém? Então, verdade número 1 sobre nós: eu sou completamente aceito por Deus. Deus me aceita, Deus me aprova. Isso é fundamental. Por que a gente não se alegra com isso? Porque meu sentimento, sabe, não bate, porque meu sentimento está tão carregado das coisas negativas. Quando eu falo, você é completamente... o Dirceu esses dias mandou um vídeo de um cara que voltou, né? Não sei se aquele vídeo... Quem viu esse vídeo? O que o sujeito estava falando e a pessoa volta do... O cara está transtornado. O cara volta, ele morreu, teve uma morte, uma quase morte. Conseguiram reanimar o cara, ele volta. A enfermeira acha que ele está louco. Ele começa a falar: meu Deus, Deus existe, Deus é maravilhoso, Deus é lindo, vocês precisam acreditar em Deus. Eu vi Deus, eu vi que Deus é lindo. Aí o cara fala, aí a enfermeira fala: calma, calma não, deixa eu chorar. Eu preciso chorar, eu preciso desabafar, Deus. Aí ele começa a gritar o nome lá, sei do irmão dele: fulano, você precisa acreditar em Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Quer dizer, ele estava sentindo porque ele viu alguma coisa. Não sei o que ele viu. Mas o fato de ele ter constatado aquilo transformou as emoções dele. Minhas emoções estão com essa. A gente é tão rejeitado no decorrer das nossas experiências, nos relacionamentos. Nós vamos enfrentando experiências de rejeição, que quando eu falo para você, você é completamente aceito por Deus, parece que isso não bate na tua alma. Mas declara isso lá dentro de você: eu sou completamente aceito pelo meu Pai. Declara isso na tua alma: eu sou completamente aceito pelo meu Pai. Amém? Porque a rejeição é uma experiência fundamental na formação das nossas emoções. A rejeição que você sofreu nos teus relacionamentos explica muito do seu comportamento. Porque a experiência da rejeição que a gente sofre nas relações de amizade, nas relações afetivas que nós temos, na nossa família, isso cria em nós um poço sem fundo e comportamentos compensatórios para ganhar a aceitação dos outros. A gente fica procurando a aceitação de familiares, a aceitação dos amigos, com comportamentos às vezes bizarros. Isso acaba influenciando o carro que a gente compra, a casa que a gente quer morar, as viagens que eu quero fazer, tudo para eu me sentir uma pessoa assim, digna de aceitação diante das pessoas que eu considero significativas e importantes para mim. Quer dizer, a rejeição vai gerando uma distorção na minha alma, que reflete num comportamento que nem percebo, muitas vezes, que é um comportamento estranho, doentio. Mas a Bíblia nos traz aqui uma notícia maravilhosa: você foi escolhido por Deus. Deus escolheu você. E escolheu você, não vou escolher a humanidade, não. Deus escolheu a tua pessoa, com o teu RG, com o teu endereço, com o teu DNA, com o teu tipo sanguíneo. É você mesmo. Deus, quando foi escolher você, Ele não pegou a humanidade, Ele pegou a tua pessoa.
Ele sabia quem você era. Ele sabia as besteiras que você já tinha feito quando Ele chamou você. E Deus sabia as besteiras que você ia fazer depois que Ele chamasse você. Mas mesmo assim Ele chamou você. Mesmo assim Ele escolheu você. É tão ruim não ser escolhido, né? Quem já participou de jogo de futebol, é muito ruim você ser o último a ser escolhido, né? Lá no Mato Grosso do Sul, a gente não falava escolher, a gente falava lixir. Vamos lixir. Você já ouviu essa palavra? Lixir? Não existe essa palavra. Mas como em castelhano, lá na fronteira do Paraguai, em castelhano escolher é elegir, né? E os meninos, criança, né? Eu via aquilo, vamos elegir, né? Vamos lixir então, né? Vamos lixir. Lixir era fazer o que a gente faz. A gente tira para o ímpar, um escolhe. Como é ruim você não ser escolhido, ficar para o segundo time. Dá uma dor, né? Ninguém quer você. Porque você não tem a performance que nós queremos de você. Você não joga nada. Não, você vai ficar... Quiser, joga no gol. É muito ruim, mas é bom ser escolhido. Quero ouvir um amém. Eu dou graças a Deus que quando eu tinha 25 anos de idade, a Jussara me escolheu, graças a Deus. Olha, a disputa era grande lá na igreja, sabe? A disputa era grande, mas graças a Deus eu consegui vencer a disputa. Não, a disputa por ela era grande. Ela tinha muitas escolhas a fazer, né? Mas a escolha recaiu sobre você. Amém, queridos? Não é? Quando você sabe, fulana me ama, não dá uma sensação de poder, né? Quando você sabe que você é amado pela pessoa que você ama, não parece que você vai voar? Você é capaz de voar? É maravilhoso saber que se é amado, né? A Bíblia está falando, queridos, acorda de manhã e fala isso para você: eu sou amado por Deus. Essa é a realidade, né? Lá em Efésios capítulo 1, verso 4, fala assim: como também nos elegeu. Olha só, coisa linda. Vamos ler a Bíblia com a beleza que ela tem. Como também nos elegeu nele, em Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Ele sabia que nós não éramos santos. Ele sabia que nós não éramos irrepreensíveis, mas fomos escolhidos, mas nos achou digno dessa missão em nossas vidas, de nos escolher. Amém? A segunda coisa que eu tenho que saber, que esse texto nos fala, é que você tem um valor infinito. Fala assim: eu tenho um valor infinito. Fala assim: eu tenho muito valor. Você é extremamente valioso. É o que a Bíblia diz. E eu tenho que me, encharcar dessa realidade, para que as vozes emocionais negativas não tomem o lugar da palavra de Deus na minha vida. Olha só, nação santa, povo adquirido por Deus, povo que pertence a Deus, povo que tem o selo de propriedade do Criador. Você é de Deus, quer dizer, você pertence à família. Quando eu pertenço a uma família importante, eu tenho um valor. As pessoas me tratam diferente. É ou não é? O fato de eu pertencer, ser filho de alguém, já sou tratado de forma diferente. As pessoas têm uma consideração diferente porque você pertence a uma família importante. Você tem que ter consciência que você é da família do Deus de Moisés. Quero ouvir um amém? Aquele Deus lá que apareceu para Moisés na sarça. Aquele Deus sabe quem você é, conhece teu coração, conhece tuas dores. Aquela pessoa, aquele grande Deus, o Deus de Abraão, o Deus que se manifestou muitas vezes em juízo, em glória, em benignidade, em misericórdia, o Deus que fala coisas para Israel, conhece tua identidade, teu coração, tua alma e valoriza você. Esse é o teu valor. Efésios capítulo 1, verso 12 fala que Deus nos chamou, Deus nos escolheu com o fim, com o propósito, né? Efésios 1, 12 e 13. Com o fim de sermos para louvor da sua glória. Deus escolheu você e falou assim: esse cara aqui vai me engrandecer. Eu sei que há talento, eu sei que há vida aqui,
para a minha glória aparecer na vida desta pessoa. Eu vejo talento nele, eu vejo beleza nele, eu vejo dignidade nele. Deus te achou digno, ainda que nós fôssemos indignos. Deus falou, não, mas eu vou investir nele. Essa é a verdade, essa é a realidade. Deus nos vê como seres que têm valor. Você tem valor porque os olhos do Criador veem valor em você, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, aconteceu alguma coisa. O que aconteceu? Fostes selados. Deus marcou você, esse é meu, esse me pertence. Quer dizer, existe uma realidade que nós não vemos, que é a realidade espiritual, onde habitam os seres sobrenaturais. A matéria é uma cortina que nos impede de enxergar o outro lado, mas o outro lado existe, nós só não enxergamos. E ali habitam forças espirituais malignas e benignas. E você está também nessa realidade. Nós somos os seres que temos uma realidade espiritual e uma realidade material, não é? Não é difícil de perceber isso. Isso é dramaticamente representado quando uma pessoa morre. Nós falamos, o corpo dele vai ser velado, porque a pessoa foi. A pessoa não está mais ali, por isso que nós falamos, o corpo será velado. Porque a pessoa não está sendo velada, a pessoa foi. E a pessoa está no mundo espiritual. Teu espírito é tua pessoa, teu eu, teu ser. E quando um demônio vê você no mundo espiritual, vê o selo de Deus na tua vida. Por isso ele não encosta em você. Ele vê assim, não, esse eu não posso pegar, porque olha lá, tem o selo. Por isso que a Bíblia fala, fostes selados com o Espírito Santo. Nós carregamos, espiritualmente falando, você tem o brasão da pátria celestial no teu peito. Tem mesmo. E isso é real, não estou falando para, sabe, mover você. Não, a Bíblia diz que você tem um brasão, que é o selo do Espírito Santo. Esse é o teu valor, meu irmão. Você tem muito valor. E você tem que declarar isso todos os dias, porque as tuas emoções falam que você não tem o valor que você tem. Olha só, em Deuteronômio 7 fala, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, fala assim, aleluia, para que lhe fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Parece preconceito de falar que o povo de Deus é um povo especial, mas é. Aquele que crê. É um passaporte aberto a todos que creem. Ninguém pode reclamar, mas por que Deus não? Porque eles creram. Eles confiaram em Deus. E por isso se tornaram filhos de Deus. Povo especial, olha só. Povo especial é a mesma... Existe uma tradução que fala, porque vocês são meu tesouro especial. Você está guardado no tesouro de Deus. Todos os povos que há sobre a terra. Isaías 43, verso 3, vamos ler 2 e 3, fala assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Quer dizer, Deus não vai deixar de resgatar você nas suas lutas, nas suas dores, nas suas angústias. Deus vai fazer tudo para tirar você do abismo, do poço, do vale, porque você é filho, porque você tem muito valor para Ele. É isso que diz a palavra. Olha só o que diz o verso 3, visto que foste precioso, porque é uma luta isso aqui que eu estou falando, uma luta. As realidades espirituais não chegam na minha alma, porque nós vivemos muito tempo debaixo da mentira. Está na hora de ouvir a verdade, que você é precioso para Deus. Deus te ama, Deus te resgata, Deus dá coisas, bens para resgatar a sua vida. Amém? Imagina quando o filho de uma pessoa ultramilionária é sequestrada. Ele dá o que for necessário para resgatar. Imagina um filho de uma pessoa, você não quer nem saber da riqueza, dá tudo pelo filho, porque o filho é a maior riqueza que o pai tem. Qual que é a nossa primeira marca?
E significa que eu sou o quê? Completamente aceito. Você é completamente aceito. Número 2, significa que você é o quê? Que você tem um valor infinito. Você tem muito. Nós esquecemos rápido, tá vendo? Vamos falar de novo. Eu sou completamente aceito. Eu tenho muito valor. Sou precioso para Deus. Essa é a tua identidade. Essa é a tua identidade, amém? Aí Pedro fala, vós que em outro tempo, número 3, mas agora sois povo de Deus. Quer dizer, agora você é o Israel de Deus. Isso significa o quê? Que você é eternamente amado. Fala para o teu irmão, você é eternamente amado. Quer dizer, Ele é o meu Pai, eu sou da família do Deus vivo. Deus me ama e eu preciso me lembrar disso todos os dias. E Deus não me ama porque eu estou dando certo, Deus não me ama porque eu orei hoje, Deus não me ama porque eu estou fazendo tudo certinho, não. Deus me ama porque eu sou filho dEle, eu pertenço à família dEle. O fundamento do amor de Deus para mim não é a minha performance, não é porque eu jogo bem que eu vou ser escolhido, não. O fundamento é porque a natureza de Deus é assim. Deus é amor, e Ele escolheu você com o amor dEle. A Bíblia fala assim, com cordas de amor eu atraí o meu povo. Eu te atraí com cordas de amor. Deus olha para você, Deus sente ternura por você, meu irmão. Não sente ternura pelo teu vizinho só, não. Sente por você. Deus te olha com ternura. Nós, é difícil imaginar um Deus terno. Estão tão acostumados à ideia de um Deus severo. Há ternura no nosso Deus. E com esses olhos de ternura que Ele olha para você. Amém? Nós somos da família de Deus. Jesus nos chama de irmãos. Está lá em Hebreus, capítulo 2, verso 11. Porque assim o que santifica, como os que são santificados por Jesus, são todos de um, do Senhor Deus. Nós somos dele. Você acha que Deus não vai valorizar o que é dele? Quando você tem algo valioso, você não valoriza? Até os bens materiais, as pessoas... O carro, do jeito que as pessoas cuidam do carro, meu Deus, se você encostou ali, o cara já fica bravo com você. Não, porque é meu, é meu carro. Se nós somos assim, com que é, né, de um valor transitório, imagina o valor que você tem para Deus. Assim os que santificam como os que são santificados são todos de um, por cuja causa, porque nós somos do Pai, porque nós somos do nosso Deus, o meu valor é porque eu sou dele. Não se envergonha de lhe chamar de irmão. Jesus vive, quem crê diga amém. Amém. E Ele não se envergonha de olhar para você e dizer assim, esse aqui é meu irmão. Dizendo, anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Anunciarei o teu nome a meus irmãos. Fala assim, eu sou irmão do rei. Essa é a realidade. É difícil acreditar nisso, né? Impressionante como nós estamos aqui com o coração, né? Mas essa é a realidade. Jeremias 33, a palavra de Deus fala, naquele tempo diz o Senhor, Jeremias 33, verso 1, serei o Deus de todas as famílias de Israel. Israel é você, porque nós não éramos povo, porque nós não éramos de Israel, diz Pedro, mas agora sois povo, agora você é Israel, amém? Serei o Deus de todas as famílias de Israel, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz. É a cruz que nos faz povo de Deus, é a cruz que nos inclui, porque Jesus morreu na cruz por nós, e o sangue que Ele derramou na cruz, nos fez dignos de pertencer ao povo, se você crer, se você aceitar essa verdade na tua vida, né? Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o quê? Meu povo. Deus olha para você e fala, este é meu, não mexa com ele porque ele é meu. Assim diz o Senhor, o povo dos que escaparam da espada achou graça no deserto, Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor o quê? Eterno te amei. Com amor eterno te amei. Quer dizer, não é o amor de hoje, é o amor eterno, vai durar para sempre.
E número 4, você é completamente perdoado. Vós que não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Quer dizer, os teus traumas, os teus fracassos, aquilo que você fez de errado na vida, isso acabou em nome de Jesus, está apagado da sua vida. Sabe, olha para o teu passado e fala, eu posso ter errado, mas isso acabou, isso não vai mais pesar, isso não vai... Uma palavra que o Hugo sempre fala, que eu acho muito importante, meu irmão, né? Ele fala assim, você vai ter que escolher de quem você vai ser discípulo. Se você vai ser discípulo do teu passado, ou você vai ser discípulo de Jesus. Você não pode ser discípulo dos teus traumas, das tuas experiências, dos teus fracassos, dos teus pecados. Você é discípulo de Jesus, porque o sangue dele derramado lava você de todo o pecado, diz a palavra. Então pare de se culpar, não se culpe pelos teus erros, porque Deus não está culpando você. Por que você está culpando, meu irmão? Você tem um futuro pela frente para acertar de novo. Quero ouvir um amém. Então, Deus fala assim lá em Isaías 43, 25, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Você pecou, você errou, adulterou, seja o que for que o ser humano fez na vida. Se arrepende, pede perdão e começa de novo em nome de Jesus. Não sei qual foi o pecado que você cometeu, mas tira isso da tua vida, tira essa culpa, esse peso. Eu sou o que apago. Olha só que Deus fala aqui, eu apago as tuas transgressões por amor de mim. Quando Deus fala por amor de mim, não é que ele fala assim, é porque é meu interesse fazer isso. Não entenda mal essa expressão, por amor de mim. Quando Deus fala por amor de mim, quando Deus fala assim, eu apago as tuas transgressões, porque essa é a minha natureza, porque perdoar é a minha natureza. Por amor de mim significa assim, para ser coerente com o que eu sou. Essa é a coerência de Deus, perdoar você. Quando você vai arrependido por um pecado que você cometeu na presença de Deus, tenha 100% de certeza que você vai ser perdoado, porque assim é Deus, essa é a natureza dele. Nada do que você fez, nada pode impedir o perdão de Deus na sua vida. Então você é completamente perdoado. Para terminar, a palavra diz assim, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real. Quer dizer, você tem uma missão. O que é um sacerdote? O que é um sacerdote? O sacerdote é quem, já expliquei isso, mas vou explicar de novo. A missão do sacerdote, o papel do sacerdote. O sacerdote, na estrutura do Antigo Testamento, o papel dele era representar Deus para as pessoas. Eu sou... Você não vê Deus, mas você vê o sacerdote. O sacerdote é a figura de Deus. O sacerdote tem dois papéis. Ele representa Deus na vida das pessoas e representa as pessoas diante de Deus. Por isso você fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Jesus representa Deus. A Bíblia fala que Jesus é a própria imagem de Deus. Não há diferença entre o caráter de Jesus e o caráter de Deus. As ações de Jesus e as ações de Deus. Quer dizer, as atitudes de Jesus são as atitudes de Jeová. Jesus é a exata, diz Hebreus, representação de Deus. Então, se Deus te deu uma missão, Ele está dizendo que você é completamente capaz de realizar todos os desafios na sua vida. Porque o Deus que te dá uma missão é o Deus que te capacita. E para você representar Deus diante das pessoas, você tem que ser capaz de dar conta dos desafios que Deus coloca na sua mão e a vida coloca diante de você. Eu tenho que olhar para mim e falar assim, eu sou capacitado por Deus para realizar os projetos que Deus colocou na minha vida para eu realizar. Significa então que a última marca que você tem na sua vida é que você é completamente competente para dar conta da sua vida, para ser um bom pai, para ser um bom profissional,
para vencer na vida, para alcançar êxito. Deus pôs competência na sua mão, creia nisso. Não creia nas mentiras, não seja como Moisés, mas eu não tenho competência. Por que Deus deu a missão para Moisés? Deus sabia que Moisés podia dar conta. Sois sacerdócio real para que anuncieis as virtudes. Como é que eu vou anunciar as virtudes de Deus? Sendo um bom profissional, sendo um bom pai, sendo competente no que eu faço. O sapateiro glorifica a Deus quando ele faz um bom sapato, quando ele conserta bem um sapato. Um relojoeiro glorifica a Deus quando ele faz um bom relógio. Você glorifica a Deus quando você é uma bênção em tudo que você faz. Quero ouvir um amém? E Deus te deu poder para você ser uma bênção em tudo que você faz. Por isso que Filipenses 4,13 fala: tudo eu posso. Diga assim: tudo eu posso. E eu tenho que olhar para essa palavra e saber que muitas vezes eu não vou saber o que fazer. Às vezes o problema aparece, ele parece insolúvel para mim. E quando eu digo tudo eu posso, eu ainda não sei como. Eu ainda estou perplexo. Muitas vezes eu sou pego de uma forma que me deixa perdido. Mas eu tenho que ter confiança que eu vou mergulhar nesse problema e em nome de Jesus vou ter sabedoria de Deus, ajuda de Deus, força de Deus, para não sei como eu vou resolver essa questão na minha vida. Essa dívida, esse problema de relacionamento, esse problema profissional, essa situação com esta pessoa, eu não sei como, mas em nome de Jesus, tudo eu posso naquele que me fortalece. E vou estudar o que for preciso estudar, vou fazer o que eu tenho que fazer, mas eu vou resolver em nome de Jesus. Fala para o teu irmão, você é completamente capaz. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, e entregou seu filho.